aqui, tem o Felipe Melo aí, Joãozinho? Temos? Cara, ontem teve aquela questão lá no Vasco envolvendo sim. presença de torcedores para conversar com o elenco, com o presidente, com o treinador, dentro do CT do Vasco. E ainda ontem o Felipe Melo, que hoje é comentarista do Grupo Globo, né? Mas é ex-jogador do Fluminense, ex-jogador do Flamengo, do Palmeiras, etc, etc. O Felipe Melo postou isso aqui nos stories dele a respeito da, vou chamar de denúncia, dos torcedores que foram falar com os jogadores, que, ó, tem parente de jogador mandando mensagem para influenciador de que o Diniz está treinando demais, que ninguém aguenta mais. Olha o que o Felipe Melo falou. Vambora, solta. Mano, do Diniz porque estão treinando demais. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Nós fomos jogar um jogo lá em Lima, contra o Sport Cristal, o primeiro jogo da Libertadores. Nós voltamos de lá. Faltava 2 dias para nós jogarmos o clássico carioca, Fluminense contra Flamengo, final de campeonato estadual. Calorzaço no Rio de Janeiro. Eu com 41 anos de idade, no dia anterior à final que nós tínhamos que reverter, corri quase 7 quilômetros no treino. 3 horas e meia dentro de campo. Sabe o que aconteceu? Fomos campeões. Quer ganhar jogo sem trabalhar, rapaz? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E se eu sou o treinador do Vasco, o dirigente do Vasco, eu pego esse torcedor, converso com ele e falo assim, eu quero que você me passe quem foi que falou isso aí. Tem que mandar embora. Tem que mandar embora. O cara que não gosta de trabalhar, tá reclamando porque tá trabalhando. E ganhando Tá bem. reclamando porque está trabalhando muito. Meu Deus do céu, tô trabalhando muito. E o Vasco com 30 anos, 40 anos sem ganhar um título, rapaz. Pelo amor de Deus. É o que me faltava mesmo. É o que a gente fala, eu vou morrer e não vou ver tudo. Vou morrer e não vou ver tudo. É brincadeira. O Diniz continua trabalhando muito mesmo, Diniz. Volto a dizer, eu sei que a grande maioria dos atletas do Vasco gostam de trabalhar e são profissionais. Mas tem que tirar essa laranja podre aí. Descobre e tira fora, hein? Eles estão reclamando do Diniz porque estão treinando demais. Garoni, e aí teve desdobramento hoje porque Deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Pode tirar aí o Felipe Melo, pode tirar. A esposa do Piton se manifestou, é isso? Ontem, né? Ontem. Foi ontem ainda. Porque o que aconteceu? Primeiro saiu uma notícia, né, uma informação de que os jogadores estariam reclamando do treinamento do Diniz. Que estaria muito forte e tudo mais. Saiu ontem. aonde? Então, é página de Instagram, de Twitter. Que estariam satisfeitos. Não. Então, assim, era aquele negócio bem vago. Ontem, quando a torcida foi ao CT, o vice-presidente, se não me engano, da torcida organizada do Vasco falou, nós vimos o print de um parente de um jogador, mas ele não cita nenhum jogador, e obviamente não cita o parente, que falando realmente, reclamando. A gente não sabe o conteúdo e acabou não mostrando, não divulgou mais nada. Não sabemos nem se é verdade, porque ele não mostrou. Exatamente. E aí qual o problema? Grande parte da torcida foi tentar descobrir, mas assim, não é tentar descobrir buscando informação, foi tentar deduzir quem seria e acabaram mandando mensagem para a esposa do Piton. Ela teve que se pronunciar no Instagram dela, né, falando que ela nunca se envolveu em polêmica. Muito pelo contrário, a esposa do Piton estava lá em Bragança Paulista, junto com a mulher do Nuno, são muito amigas, na arquibancada torcendo, estão sempre presentes, está vendo até o comentário dela no Instagram, né? Nunca me envolvi em polêmica, não vai ser agora que eu vou me envolver injustamente. O que estão me acusando é sério e absurdo e, acima de tudo, sem prova alguma. Eu jamais faria qualquer coisa do tipo. Sou a pessoa mais tranquila do mundo e quem me conhece sabe muito bem disso. Absurdo, triste, sem cabimento e lamentável. Acho que o grande problema é que começa uma caça às bruxas em cima de alguma coisa que a gente não tem nem convicção se é realmente real ou não. E qual é o teor, né? Porque a gente estava falando que até em off, né? Eu falei, eu reclamo de um monte de coisa do meu trabalho. Imagina se a minha mulher resolve falar tudo que eu reclamei de, hoje o programa não foi bom, hoje, não rendeu legal, sei lá, qualquer coisa. A mulher me mandou já uma mensagem falando que você tá trabalhando muito. Mas esse eu pedi pra ela mandar. Eu falei, vê lá se eu consigo uma folga. Falou, Ilan, tá ganhando pouco e trabalhando muito. Eu falei, não tem nada com isso, fala com o chefe dele lá, não sou eu não. Essa foi eu que pedi, na verdade eu peguei o celular dela e mandei. Mas, não, assim, e aí acaba que vira uma caça às bruxas num momento onde o Vasco precisava de um pouco mais de tranquilidade, que tem um jogo decisivo na sexta-feira. Né? Então acabou ganhando, acho que ganhou uma proporção muito grande, algo que a gente nem viu realmente. E assim, o Felipe Melo falou ali, né? Assim, se existe um problema, se existe alguém insatisfeito ou alguém insatisfeitos, a diretoria que tem que chamar para conversar, porque assim, se o torcedor sabe, se o influenciador sabe,
O presidente tem que saber, o diretor, o pessoal tem que saber. Então quem foi? Beleza. Pô, vem cá, qual é o problema? E resolve ali internamente. Né? Eu acho que virou algo muito grande, que não deveria ser tão grande. Não estou nem falando da cobrança. Até falei isso ontem aqui, falei, o torcedor que quer reclamar está com todo o direito, porque é mais um ano o Vasco chegando no fim de campeonato, lutando contra o rebaixamento. Eu sou contra entrar no CT, mas isso quem abriu a porta foi o presidente, eu falei isso ontem aqui, estão me matando aí em rede social, mas beleza, estou acostumado já, faz parte. Mas em relação a o peso que ganhou, a dimensão que ganhou, porque o pessoal começou a falar em racha no elenco. Então, assim, se alguém falar alguma coisa, um parente falar, já viram um racha no elenco, eu acho que ganhou uma dimensão muito grande que eu acho que poderia ter sido resolvido internamente. Agora, se é verdade que estão reclamando do treinamento do Diniz, para mim é meio absurdo, porque nós tivemos data FIFA algumas vezes, os jogadores ganharam folga, o Vasco, a Copa do Brasil foi jogada lá para frente. O Vasco não está tendo jogo de meio de semana de Libertadores, não estava em final de Sul-Americana. Então, assim, o Vasco está focado só no brasileiro há pelo menos 2 meses. Né? Que acho que é desde o jogo contra o Botafogo, tem 2 meses. Depois disso não teve mais jogo de Copa do Brasil, só teve brasileiro. E não dá para reclamar. Assim, honestamente, não dá para reclamar de treinamento, até porque há um mês o Vasco estava emplacando uma sequência de 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 12 jogos. Então, o tipo de treinamento que estava sendo colocado, aparentemente, está funcionando. Até enquanto os jogadores quiseram trabalhar, se isso é realmente um problema, que a gente não tem essa convicção, mas se isso passou a ser um problema agora, não era um mês quando o Vasco estava tendo a melhor campanha do retorno. Procede? Você vê os jogadores meio desmobilizados em campo? Tem a ver com isso? Eu acho que não. Eu acho que tem muito mais a ver, se não é informação, tá? Como eu não tenho essa informação de quem reclamou, mas dentro de campo eu vejo um time desorganizado, como a gente já viu há pouco tempo, inclusive, em muitos momentos. E eu acho que essa falta de atenção ou de confiança que o time tem nesse momento está muito mais ligado ao fato de ter criado uma expectativa de uma Libertadores, que depois que perde para o São Paulo, talvez tenha diminuído. Um nível de concentração tenha dado uma baixada. O Diniz falou na última coletiva sobre falta de confiança dos jogadores para tentar um pouquinho mais contra o Bahia, por exemplo. Então, assim, nem sempre a questão da postura está relacionado a uma insatisfação interna. O Vasco depois fez 6-0 no Santos. O Vasco fez um jogo pavoroso contra o Juventude. Pavoroso. E ninguém falava em ter um problema interno, por exemplo. E o Diniz falou abertamente, a nossa postura no jogo de hoje foi inaceitável. O time caiu de concentração depois do 6-0. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, acho que isso é uma questão que não necessariamente tem que passar por um problema interno. E se tiver algum problema interno, acho que tem que ser resolvido internamente, enquanto... pro bem do Vasco, porque sexta-feira eu acho que essa pressão aumentou um pouco mais depois de tudo isso, tirou um pouquinho do foco do campo, que eu acho que é o que tem que ser trabalhado, e sexta-feira para mim vai ser uma partida muito decisiva com o Inter. E aí eu acho que essa simbiose no momento entre time e torcida não está tão encaixado. Meu receio é o Vasco não começar bem no jogo, por exemplo, e aumentar uma pressão ali que deveria ser positiva e se tornar algo negativo. Se perder, rapidinho, se perder objetivamente, Diniz cai se perder, o Vasco se perder do Internacional. Não posso cravar, mas eu acho que tem chance. Não posso cravar. 6 derrotas consecutivas foi, por exemplo, a queda do Barbieri em 2023. Foi quando o Barbieri caiu em 2023? 23. Foi quando o Vasco teve 6 derrotas consecutivas. Apesar de eu achar que, por exemplo, ontem mesmo no protesto dos torcedores, falaram assim, tiraram o peso do Diniz e tiraram o peso do Pedrinho. Foram diretamente em cima dos jogadores. Agora, não dá para descartar uma possibilidade com 6 derrotas e uma pressão tão grande para 2 rodadas de brasileiro ainda com risco de rebaixamento. Acho que não dá para descartar 100%, ou não dá para cravar 100% que o Diniz ficaria, não.